tema da minha mensagem hoje é perseguição aos cristãos. É a continuação daquilo que eu preguei domingo passado. Lucas 21:11 vai dizer assim a palavra do Senhor. Então lhes disse, versículo 12, né? 11 mesmo. Não, é 12, vai. Lucas 21:12. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governantes, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decidam no coração não premeditar como fareis a vossa defesa, pois eu vos darei palavras e sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas, nem contradizê-las. Verso 16. E sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por causa do meu nome, sereis odiados por todos, mas não se vos perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança, alcançareis a vossa vida. Eu não sei se a gente chora, né, ouvindo isso aqui. Olha, vão perseguir parente, vão entregar, vão matar. A Escritura vai dizer que os tempos do fim, né, o assunto que nós estamos entrando, por exemplo, próximo domingo vou falar sobre a grande tribulação. Mas, irmãos, lembram o contexto anterior aqui ao qual eu preguei na semana passada? Semana passada eu falei sobre os acontecimentos que Jesus diz que haveriam de acontecer como sinais de que a sua vinda estaria próxima. E eu citei aqui a questão dos terremotos, e eu dei dados para os irmãos mostrando que, olha, nunca se houve tanto terremoto como no último século. Falei sobre a questão das guerras, de vivermos em guerra, não apenas nação contra nação, como diz aqui, mas o nosso país é um país que vive em guerra. Por quê? Se morre mais gente no nosso país, do que guerra entre Estados Unidos e Irã, Iraque. Aqui morre mais. Falei sobre esses eventos que aconteceriam e que têm acontecido constantemente. Basta você ligar a TV no jornal e você vai comparar com Lucas capítulo 21, e essas coisas de fato têm acontecido. Mas olha o que Jesus vai dizer, principalmente aqui no versículo 12, né? Antes que todas essas coisas aconteçam, todas as coisas quais? Guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias. Lembra que eu disse sobre epidemias semana passada? Epidemias e tantas outras coisas aí. Antes dessas coisas aconteçam, ele diz, olha, vocês serão entregues às sinagogas. E isso aconteceu de fato bem ali no comecinho do nosso tempo, né? Depois de Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu ali por volta do ano 30, e então, logo no ano 70, Jerusalém foi invadida, foi destruída. Então houve um período ali de mais ou menos 30, 40 anos, onde isso aconteceu de forma literal, essa perseguição com os homens e mulheres de Deus ali daquela época. Mas isso significa que não vai haver ou não houve mais perseguição depois do ano 70? Claro que não. Nós sabemos que a perseguição foi de fato ferrenha naquele período ali. Só que, como as sinagogas perderam o poder, pelo menos a maioria delas, a perseguição passou a outro nível. Passou a cristãos em geral, em todo e qualquer canto do mundo. E é sobre isso que eu vou falar, né? Sobre cristãos serem perseguidos, porque essas perseguições continuam constantemente. E eu vou mostrar aqui para você. Eu quero passar apenas 2 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. Hoje eu vou ser bem rápido, como eu falei da Páscoa antes, né? Primeiro princípio, a perseguição religiosa. A perseguição contra o povo de Deus sempre existiu, em todo e qualquer tempo. No Antigo Testamento, na época de Cristo, depois de Cristo. E até a sua volta, ela vai haver. Se você ler o Antigo Testamento, principalmente ali o livro de Êxodo, você vai ver como o povo era constantemente perseguido. O povo viveu escravizado. Viveu perseguido por algozes, por faraós, por impérios e tantas outras pessoas. E a perseguição, por vezes, era de forma direta ou de forma indireta. Normalmente, começava-se de uma forma mais velada, mais amena, onde as pessoas talvez não percebiam que estavam sendo perseguidas. Então, quando esses recursos iam acabando, a perseguição ia se intensificando a cada dia mais. É tão certo que, por exemplo, Êxodo capítulo 8, versículo 28, olha o que a Escritura vai dizer. Então Faraó disse, eu vos deixarei ir, oferecer sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto, mas não deveis ir muito longe, e orai também por mim. Aqui
talvez o povo não começou a perceber, mas era uma perseguição velada. Em que sentido? Primeiro que Faraó é um cara de pau, né? Ora por mim, gente. Ora por mim aí. Ele não queria nada com nada. Mas veja, o povo está ali negociando com o Faraó, dizendo, olha, nós precisamos sair e ir caminho de tantos dias e oferecer sacrifício ao nosso Deus. E Faraó sabia, falou, não quero perder esse povo. E ele começou tentando barganhar, perseguindo de forma velada. Como assim? Olha, vocês podem ir, mas não vão muito longe, não. Vai perto aqui, porque perto eu consigo ver. Eu consigo saber onde vocês estão. Podem servir ao Deus de vocês aí. Mas aqui dentro do meu quintal. Se fôssemos aplicar isso para a gente, é mais ou menos o seguinte, é aquele povo que diz assim, olha, o que houve, né? Vocês querem ser crente aí? Quer ser crente? Vocês acham certo ser crente? Beleza, pode ser crente. Mas não precisa ser tão radical também, né? Para com isso. Esse negócio de santidade, pureza, ser crente raiz. Não, nós estamos em outras épocas. Se os pastores usam aquelas calças lá tuchadas que parecem balada a vácuo, ora, qual o problema? Vocês serem uns crentes um pouquinho mais modernete. Não, para com essa besteira aí. Nada de ser radical, de ser santo. O quê? Na sua igreja fala que você faz academia, mas não pode fazer corridinha sem camisa? Fariseu? Eis o povo lá da sua igreja, todo fariseu. Como assim? Você, irmão, vai à academia, não pode postar aquela fotinha de costa assim? Qual o objetivo do negócio? Você já parou para pensar? Não, o povo lá é muito radical. O povo lá é muito fariseu. Onde já se viu? Onde já se viu? A esposa do pastor fala, olha, fulano, não usa esse short que aparece metade da sua coxa, não. Coloca um pouquinho maior. Isso é o espírito farisaísmo naquela igreja. Sai de lá, não precisa ser tão radical. Você consegue ver que às vezes nós não percebemos essas coisinhas ali entrando na igreja e de uma forma velada, nos impedindo de fazer o que a Escritura diz, que é de fato servir a Deus. Isso não é santidade, é farisaísmo. Mentira. Faraó primeiro, ele começa a ser perseguição velada, né? Olha, pode, mas não vai muito longe não. Quer ser crente, tudo bem, mas sem radicalidade. E depois, sabe o que ele diz? Depois o texto continua e diz assim, olha, vocês querem ir um pouco mais longe? Não, tudo bem, vai, vamos negociar. Vou deixar vocês irem mais longe um pouco, mas faz o seguinte, vão vocês e as crianças ficam. Como assim? Vai e deixa as crianças para o Faraó? Você consegue perceber como hoje não muda muita coisa? Não. Quer ser crente, beleza, mas vai obrigar o filho a ir à igreja? Não. O Espírito Santo tem que o convencer. Não, às vezes não é o Espírito. Tomar cuidado com o que eu falo, que já tomei processo por conta das coisas, né? Então tem que ir mais devagar. Mas como assim? Uma vez eu estava na loja de um irmão, e a filha dele, não lembro quantos anos que tinha, adolescente, trabalhava com ele, e o irmão disse assim, pastor, olha, minha filha não quer ir à igreja. E um monte de gente perto, o pessoal é louco para colocar a gente numa sinuca de bico justamente nessas horas, né? E ela disse assim, pastor, mas não é Deus que tem que tocar o meu coração? Meu pai quer me obrigar. Eu falei, calma aí, quem sustenta você? Ele. Quem coloca a comida no seu prato? Ele. Quem compra o absorvente que você usa? Ele. Você tem que ir onde ele mandar. Não existe. Ai, aquilo que eu quero. O dia que você tiver a sua vida, pagar as suas contas, se sustentar, daí sim, você faz aquilo que você acha melhor. Do contrário, é o que seus pais mandam. Só que a gente não consegue perceber. O Faraó tentando barganhar com a gente. É por isso que eles dizem para nós que educação domiciliar é uma besteira. É por isso que o governo quer proibir a educação domiciliar. Ou seja, aquilo que muitos irmãos aqui da igreja fazem, né? Educar os filhos em casa. Porque é o espírito de Faraó, né? Olha, pode ir vocês para a igreja. Não, mas o filho deixa ir para a Babilônia com a gente aqui. Porque o que eles querem, no fundo, é doutrinar nossas crianças. É a mesma coisa que o Faraó fez, é essa perseguição. É por isso que você ouve constantemente as pessoas incentivando as mães a trabalharem fora de casa, o tempo todo. Por quê? Porque a partir do momento que a mãe sai, não tem quem fique com o filho. Automaticamente o filho vai ter que ficar com alguém. Via de regra com quem? Ou em creche, ou pior, escola integral. O dia inteiro. Aí então, talvez o seu filho, sua filha chega na adolescência e vocês assim, pastor, nós não faltávamos culto. Como assim?
Meu filho, minha filha se rebelou desse jeito. Todo culto a gente estava lá. Mas você levava o seu filho e a sua filha em um culto de, no máximo, 2 horas por semana. 2 horas por semana. Enquanto isso, ele ficava 5 dias por semana de forma integral na Babilônia. Ora, ele vai seguir quem? Ele vai se parecer com quem? Isso eu não estou colocando nem aqui na conta a questão de internet, celular, todas essas coisas aí. Só escola. É por conta disso. É por conta disso. Você sabe por que o feminismo ele incentiva o tempo todo as mães a trabalharem fora de casa? É porque assim elas precisam deixar os filhos para alguém educar. E eles querem educar. É por isso que você vê políticas constantemente obrigando os pais a levarem os filhos para a escola. E lá eles ensinam os piores absurdos. É terrível. Ah, pastor, mas meu filho se rebelou mesmo indo para a igreja. Não tem problema. Ir para a igreja não quer dizer tanta coisa, sabia? Se você não tem um ensino constante ali. Pastor, mas eu não tenho coragem de fazer educação domiciliar, é difícil, não tem capacidade. Às vezes, na verdade, não tem coragem. Capacidade todo mundo tem. Mas se você, então, quando seu filho, sua filha chegar lá da Babilônia, da escola, melhor dizendo, chegar de lá, converse. O que você aprendeu? Como que foi? Faz ali um processo de lavagem, porque você vai ter que fazer isso constantemente. Eu acho que foi aqui em Pinda, né? Acho que um vereador colocando alguma coisa lá, não sei se é na escola técnica aqui, que já estava com um banheiro total flex, né? Homem e mulher. Daí tá lá, você tem uma filha de 12 anos, ela entra no banheiro e entra um cara barbado de 20 atrás. E você acha que é normal? Não, não é. Não é. Faraó, então, por conta dele tentar essas perseguições veladas e aparentemente não obter êxito, o que ele faz? Ele intensifica. Aí então ele começa a perseguir de fato. Lembra que ele manda as parteiras matar as crianças? Filho de hebreia, mata. E as hebreias, né, algumas parteiras ali, mentiam e diziam o seguinte: não, a gente chegava lá, já tinha dado a luz. Por conta dessa, Moisés escapou e por conta disso estamos aqui, graças ao bom Deus. Mas veja como era a perseguição. Matavam crianças, é o aborto da época. Matavam crianças. As que saíam vivas ali do parto, muitas eram jogadas no rio. Perseguição, sempre houve perseguição. Perseguição sempre existiu antes de Cristo, durante seu período, e na igreja primitiva, de uma forma muito grande. Muito grande. Atos capítulo 9, olha o que vai dizer, versículo 1 e 2. Atos 9, versículo 1. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim, caso encontrasse alguns do caminho com C maiúsculo falando a respeito da fé cristã, tanto homem como mulheres os conduzissem para serem presos. Os conduzissem para serem presos ali em Jerusalém, e mais à frente vai dizer que essas pessoas eram espancadas. Paulo começou desse jeito, perseguindo a igreja. Fazia parte do grupo que perseguia, e é isso que ele vai dizer, né? Depois de tanto ele perseguir o povo, depois ele converte. Você lembra que ele passa a ser o perseguido? Porque perseguição sempre houve. Em alguns períodos mais, em outros períodos menos, mas perseguição sempre existiu. Paulo começou perseguindo a igreja. Depois ele mesmo vai dizer em 2 Coríntios que ele recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ou melhor, 5, né? 5 quarentenas de açoites. Aqueles açoites que Jesus Cristo tomou, Paulo tomou 5 vezes. Por conta de sua fé. Por conta da sua fidelidade ao Senhor. E a perseguição, ela não parou. Ela não parou com o primeiro mártir da igreja, com Estevão. Não, Estevão morreu. Paulo foi decapitado. Pedro, segundo alguns historiadores dizem, morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Não tem na Bíblia, mas é o que se acredita. Tiago foi decapitado. Acontecia isso normalmente. Cristãos de verdade eram perseguidos. Eram mortos o tempo todo. Depois você entra ali na história da igreja, você vê Inácio, Inácio de Antioquia, um bispo, foi jogado no Coliseu e foi devorado por leões. Você vê Justino e Cipriano, outros homens de Deus que foram decapitados. Você vê Policarpo torturado, queimado vivo. Tem um livro do John Fox chamado Os Mártires, e ele ali conta como a igreja foi perseguida no começo. E ele dá vários exemplos de métodos de tortura que eram usados para com os cristãos. A igreja era tão perseguida naquela época que muitos historiadores vão dizer que os postes das ruas de Roma eram cristãos sendo incendiados.
Eles eram amarrados nos postes, jogavam piche fervendo ali em cima deles e tacava fogo. Assim era a vida daqueles homens por conta de sua fé. Aí, às vezes, acontece de um período, né? Um pseudo-governador converte, dá uma melhorada, mas não adianta, a perseguição é algo que faz parte da vida cristã. É assim que funciona. E, é claro, né, em nossos dias também. Talvez por conta da liberdade, por enquanto, que nós temos, de expressar a nossa fé, nós possamos não ver tanta perseguição neste nível aqui, mas está indo para o mesmo caminho. Pode ter certeza. O Senhor lhe diz, nos últimos dias essas perseguições iriam se intensificar. E nós vemos hoje. Antes havia algumas políticas que eram um pouco mais veladas, né? Vamos tentar proibir eles meio na maciota. Hoje não, de forma mais explícita. Mas não só isso, não só isso. Coloquei a notícia do R7, põe ali, por favor. Põe para frente ali, Caio. O número de cristãos perseguidos no mundo aumenta 30% em 2020. Segundo a organização Portas Abertas, o número de mortes cresceu 60% e China lidera o número de igrejas atacadas. Já havia bastante perseguição. Agora tem aumentado assustadoramente. Põe o próximo, por favor. Uau! Mais de 360 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2021. Estou dando dados recentes, tá? Eu não quis ir muito no passado, não. Entre 1º de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2011, a discriminação e a perseguição afetaram mais de 360 milhões de cristãos, incluindo católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, evangélicos, neopentecostais e etc., de 76 países. Exercite expressar a sua fé no Oriente Médio. Exercite fazer um tour no Egito, perto das pirâmides, dizer só Jesus salva. Na hora aparece um... Cadê sua cabeça? Acabou. A perseguição tem aumentado a cada dia. E é claro que o Brasil não fica de fora. Não fica. O ano passado, se eu não me engano, tivemos uma igreja invadida por um grupo esquerdista e liderado por um vereador petista do Capiroto. Invadiu uma igreja, teve posteriormente seu mandato cassado e agora devolvido. Ou seja, né? Pode continuar? Não vamos perseguir vocês, não. Aqui em Taubaté, aqui é o povo de Taubaté. Você não pode falar para o pessoal de Taubaté mais, né? Deus abençoe. Você morre em Taubaté agora, falar isso aí. Não pode. Estão querendo proibir nas escolas expressões de cunho religioso. Mas ensinar as criançadas a cantar sentadona lá é normal, daí tá de boa, né? Agora falar Deus abençoe não pode. Um exemplo disso, está eu sendo processado por conta de explicar uma palavra hebraica. Foi eu pegar e explicar o que significava a palavra nakar, que é fustigar, bater, golpear. Apenas expliquei. Estou sendo processado e respondendo o processo. Vergonhosamente tem que ir à delegacia, se explica, vai. É terrível, terrível. Então veja, as perseguições têm aumentado constantemente. E Jesus Cristo vai dizer que no tempo do fim aqui, nos tempos do fim, vão aumentar consideravelmente. Mas não apenas esse tipo de perseguição. Hoje em dia, decida ser um cristão de verdade. Aonde você estiver, seja um cristão autêntico, não esses cristão Nutella, não. Seja um cristão de verdade, lá na sua família. Você que é mulher, experimenta fazer assim. Olha, eu tenho a missão de ser auxiliar do meu marido e ser submissa a ele. Vão acabar com você. Nossa, mulher das cavernas. Seu marido te levar para o shopping como? Amarrado pelo cabelo? Experimenta. Experimenta ser um cristão de verdade. Experimenta, irmão, e dizer assim, o homem, meu marido, é que lidera a minha casa. Experimenta. Você vai ver o tanto de gente que diz que gosta de você. Mas desceu o porrete. Decida, meu querido irmão e irmã, ser honesto lá no seu trabalho. A não dar risadinha, daquelas piadinhas de duplo sentido. A quando o pessoal vem com besteirinha no celular, em grupo, aquelas coisas, você sai do grupo, não quer saber de nada. Você vai ver você ser perseguido por essas pessoas que dizem gostar de você. Experimenta numa faculdade de hoje. Dizer que você é contra o aborto. Uma irmã disse para mim, faz faculdade de Direito, falei, pastor, me ajuda porque eu preciso montar uma tese dizendo que eu sou contra o aborto. Porque na minha sala
Todos. Com a única exceção, eu. Aprovo. Não, mas tem mais crentes na sala? Tem. Mas concorda também. Como assim? Experimenta. Experimenta ser um cristão de verdade para você ver e o mundo vai cair na sua cabeça. Mas lembre-se, ser perseguido por conta de ser fiel a Deus é privilégio. É privilégio. Agora, se você trabalha com pessoas não cristãs, ímpias, e elas nem percebem que você é cristão, toma cuidado, hein? Talvez há um sério problema em você. Como assim? As pessoas não conseguem perceber por conta do seu comportamento que você é diferente delas? Nós não fazemos para mostrar. Claro que não. Mas se nós de fato somos cristãos genuínos, as pessoas percebem. Mas se você não quer ser perseguido, eu tenho uma boa notícia para você. Claro que tem como, né? É só você ser aquele crente 007, né? Que ninguém sabe que é crente. Que quando você fala, eu sou crente, não acredito, você? Fulano lá, eu até achava. Não, mas você não é possível. Seja esse crente moderninho aí. Se vista como o mundo. Se comporte como o mundo. Fale como o mundo. Não cumprimente nem na paz do Senhor, porque é ser crente demais, né? A paz do Senhor. Já viu isso? Não. Fala, galera. Ou melhor, fala, meus lindos. Comece o culto assim. Cumprimente as pessoas desse jeito. Provavelmente você não vai sofrer retaliação de lugar nenhum. Mas se você exercitar ser crente de verdade, vai ser perseguido. É o que a Escritura diz. E segundo e último, põe aí, por favor. Segundo princípio, fidelidade e o cuidado de Deus. Acompanhe comigo o versículo 13, por favor. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decidam no coração não premeditar como fareis a vossa defesa, pois eu vos darei palavras e sabedoria, e nenhum de vossos adversários poderá resistir a elas, nem contradizê-las. E sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Matarão alguns de vós. E por causa do meu nome sereis odiados por todos, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança alcançareis a vossa vida. Olha o versículo 13. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. E então, Jesus Cristo diz que a perseguição ela vai vir dos de fora, e é o que se espera, mas também dos de dentro. Ser perseguido pelos de fora, assim como aqueles homens aqui da época da igreja primitiva era algo que doía o corpo, porque ali você era flagelado, torturado, ali você era queimado, ali você era morto. Ser perseguido pelos da própria casa não dói só no corpo, dói na alma. É terrível. Saber que pessoas que estavam juntos, porque é isso que diz, né? Traídos e mortos por irmãos, parentes, amigos. Uma dor por fora é quando nós somos perseguidos por pessoas que nós não conhecemos. Igual nessa denúncia aí que eu estou respondendo até hoje. Não conheço a pessoa. E eu nem quero saber quem que é também, nem quero saber. Mas pelo menos a princípio não é do meu convívio. Agora, se você é perseguido por pessoas de dentro da sua casa, por pessoas que você conhecia, oh Deus, a dor é muito pior. Você acha difícil acontecer isso? Não, não acontece. Claro que não. Eu vi, acho que uma cidade, não lembro onde, que estava se dando recompensas para quem visse pessoas saindo sem máscara. Na época da pandemia, coisa louca aí, né? Recompensa. Está lá seu vizinho precisando de dinheiro, aí não vai pensar duas vezes antes de aguentar você. Você acha que vai? Não, não vai. Não vai. Pessoas entregam a outros por muito menos. Pessoas aqui na nossa igreja foram caguetadas, denunciadas por fazer educação domiciliar. A pessoa não está nem com nada. Não, mas calma aí. Filho, ele não vai na escola? Vou denunciar. Se o governo oferecesse dinheiro para entregar quem é cristão, meu irmão, seus parentes já seriam os primeiros. Um dia de ganhar um dinheirinho, né? Entregaria. Toda perseguição, a Escritura vai dizer que é uma forma de testemunharmos, de falarmos a respeito do nosso Deus. A igreja primitiva só alcançou o que alcançou em termos territoriais por conta de perseguição. Porque, convenhamos, o povo estava bem, estava tudo certo, a igreja crescendo. Os pastores não tinham preocupação com, será que vai ter dinheiro para pagar o aluguel esse mês? As pessoas doavam propriedade, levavam tudo aos pés dos apóstolos. Você acha que eles tinham alguma dor de cabeça? Você acha que é igual nós, que meu Deus, esse mês vai dar. Deus. Quando o tesoureiro manda, pastor, Mazu,
R$ 150. Ai, fica até alegre. Você acha que eles tinham essas preocupações que nós temos? Não tinham. Não tinham. Só que em compensação também eles estavam ali, acomodados. Mas uma perseguição é fundamental para que o evangelho possa se expandir. E então, camponeses sem formação teológica, donas de casa, de coque na cabeça, com um monte de filho, diz a Escritura que por conta de perseguição, essas pessoas começaram a testificar a respeito do evangelho. É tão certo que Atos capítulo 8, versículo 4, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Nessa versão revista atualizada diz pregando, mas a melhor tradução talvez seria tagarelando a palavra. Este é o sentido mais fiel ao texto. Porque talvez por pregando a palavra você entenda algo mais ou menos formal como isso aqui. Um púlpito, uma Bíblia, uma pessoa e outras sentadas apenas ouvindo. Não foi isso que aconteceu em Atos. Em Atos, por conta da perseguição, as pessoas saíam propagando, tagarelando, falando a respeito da fé e de Jesus Cristo. O que Deus requer de nós é que, mesmo nesses tempos difíceis de perseguição, que nós venhamos a nos manter fiéis. Ainda que isso nos custe algo. Ainda que isso nos custe dinheiro para pagar processo. Ainda que isso nos custe liberdade, correndo o risco de ser preso. Ainda que isso nos custe a própria vida. O que a Escritura diz é que Deus espera que nós permaneçamos fiéis. E no versículo 17 ele deixa bem claro, né? Por causa do meu nome sereis odiados por todos. Mas a boa notícia, ele vai dizer aqui no versículo 18, já estou terminando, acompanha comigo. Versículo 17 e 18. E por causa do meu nome sereis odiados por todos, mas não se perderá o único cabelo da vossa cabeça. Não tem nada a ver com calvície aqui, você sabe, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? Porque senão já era, estou perdendo. Não é isso. Jesus aqui parece que tem até uma contradição, não parece? Porque o versículo antes ele diz que seremos entregues à morte por parentes próximos. Aí depois, no versículo seguinte, ele vai dizer, não se perderá o único cabelo da vossa cabeça. Como assim, pastor, unir essas duas coisas? Em Mateus capítulo 10 nós vemos a resposta. Jesus ali ele está explicando que nem mesmo o nosso cabelo, o fio de cabelo, está fora da esfera do cuidado de Deus. Se algo mínimo chamado fio de cabelo, você, irmã, você já pensa, aqui, ó, esses dias acho que a Camila estava limpando aqui, pastor, como que é o cabelo dessas irmãs aqui? Toda vez eu vou limpar cabelo. Olha a sua escova de cabelo. Olha o seu banheiro. Você percebeu tanto de cabelo que tem no chão? Aí Jesus ele usa este exemplo mínimo, para dizer assim, até isto está sob o meu controle. Quanto mais a vossa vida. Não temam. Não temam. Não temam a nada nem a ninguém. E se de fato vir a cair não apenas um fio de cabelo, mas a nossa cabeça, como acontecia com esses homens aqui, porque era isso que acontecia, não era um cabelo que caía, não. Era a espada no pescoço, caía a cabeça e rolava. Ainda assim, nós podemos ter a certeza que aquilo estava debaixo do controle do Senhor. E tinha um propósito. Claro que tinha. Por que você acha que Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito? Porque não importa. Saúde tem um propósito. Enfermidade também. Liberdade tem um propósito. Cadeias também. Imagina se Deus não prendesse Paulo. Você já chegou a pensar nisso? Paulo, ele era alguém que andava demais. Fez 3 viagens missionárias, mas a viagem a Roma. Paulo não parava. E então ele vai preso. E ele diz que por conta de suas cadeias, ele pôde evangelizar a guarda pretoriana, a tropa de elite do imperador. Como esses homens ouviriam o evangelho se não fosse através do apóstolo Paulo preso? Eu sei que talvez você não queira evangelizar desse jeito, né? Pastor, meu desejo é evangelizar lá no IRT, Tremembé. Puxar 4 anos e meio e ficar lá. Claro que não. Mas Paulo, em vez de ficar deprimido, angustiado, o que muitos cristãos hoje em dia fazem? Ai, Senhor, eis-me aqui, te servindo, fazendo tudo, preso. O Senhor não me ama, Belém, nunca mais cuide bem. Talvez os cristãos modernos fariam isso. Paulo, ele conseguiu ver propósito até em suas cadeias. Como eu alcançaria essas pessoas se não fosse
a prisão. E não apenas isso. Se Paulo não ficasse preso, porque suas cartas, esmagadora maioria, sendo redundante, foram escritas na prisão. Se Paulo não ficasse preso, nós não teríamos provavelmente 2/3 do Novo Testamento. As cartas de Paulo. Na cabeça dele, talvez ele não percebeu isso, né? Imagina, Senhor, eu poderia estar evangelizando, pregando, fazendo um monte de coisa, e eu estou aqui parado, eu vou escrever. E por conta dele fazer isso, nós falamos de Paulo até hoje. Deus está no controle de forma absoluta. E nisso tudo, meu irmão e minha irmã, nós devemos lembrar que nós temos uma ordem: perseverar, não desistir, fidelidade a qualquer custo. É o que eu sempre digo. Felicidade pode ser que tenhamos com Deus, pode ser. Mas o nosso objetivo não é a felicidade. Nosso grande objetivo deve ser a nossa fidelidade. Se casar de Deus nos fazer feliz, seja com bens, com pessoas, dinheiro, vamos receber de braços abertos. Mas que nós nunca venhamos colocar a nossa fidelidade em jogo. Hoje, em dias de... hoje a perseguição talvez que mais haveria em nosso tempo, talvez seja o banimento das redes sociais, que na verdade é um cala-boca, claro que é. É uma perseguição. Hoje em dia a comunicação está na rede social, então quando você derruba o perfil de alguém, você está guilhotinando a pessoa. Não de forma literal, mas está guilhotinando a pessoa. Mas pode ser que por vezes essa guilhotina seja verdadeira. Seja verdadeira. E aí? O que você vai fazer? Se você não consegue ser fiel diante de uma circunstância, talvez um trabalho, e você faz aquela mentirinha nessa para... Vou mentir aqui para não ficar mal. Se você não consegue ser fiel diante de coisas pequenas, você acha que você vai conseguir ser fiel o dia que tiver uma espada no seu pescoço, ou melhor, né? Um revólver na sua cabeça? Não vai. Nós não devemos perder a coragem e devemos permanecer fiéis a qualquer custo. Não importa qual perseguição viemos a sofrer. Vamos sempre orar, né? Deus nos dá dias de paz. Dias de paz. Mas em vindo a perseguição, que Deus dê a mim e a você, homens e mulheres comuns, coragem, como aqueles homens e mulheres tiveram. É por isso que Tertuliano dizia que o sangue dos mártires era a semente da igreja, porque algo comum de se fazer no domingo à tarde não era como nós fazemos hoje, né? Futebol. Algo comum na época do Império Romano, sabe que era um programa de domingo à tarde? Vamos ali ver uns cristãos ali serem comidos por leões? O que vocês acham? Vamos lá no Coliseu. De graça hoje. Esse era o programa. Então eles iam ali e viam mães com bebês no colo, senhores de idade. Irmãs, saia comprida com um coquinho na cabeça. Ajoelhadas diante de uma arena enorme, aqueles bichos sendo soltos e esfomeados, atacando de forma feroz aqueles homens e mulheres. E o que Tertuliano vai dizer é que muitas pessoas, vendo a fé inabalável daqueles homens e mulheres comuns como nós aqui, muitos se convertiam, porque eles diziam: como? Como pode essas pessoas não temerem a morte? Porque esse é o maior medo do ser humano, a morte. Mas eles viam aquelas pessoas comuns como nós, diante de uma fera que iria devorá-la em segundos. Aquelas pessoas permaneciam fiéis, muitas nem corriam. Tanto é que alguns historiadores vão dizer que por vezes os leões eram soltos e nem comiam os cristãos. Por milagre não, porque já tinha comido muito no dia anterior. Era uma carnificina o tempo todo. Mas ainda assim, pessoas vendo aqueles homens e mulheres fiéis a Deus se convertiam. Porque viam, não, esse Deus de fato deve ser diferente daquele monte de deuses a qual nós cremos. Então, se vier algo pior do que aquilo que nós estamos vendo, e a tendência é vir, pode esperar, que Deus nos dê coragem. Eu não lembro o nome do homem de Deus que o Papa ameaçou matá-lo, e então ele fez uma carta dizendo que ele não era cristão, que ele serviria a Roma, e não a Cristo, não protestaria. E então depois ele disse: o que eu fiz? Besteira.
Voltou atrás. Disse, não. Minha fé está em Jesus Cristo. Apenas Ele salva. Roma não salva, Maria salva. E então, por conta disso, ele foi condenado à morte, claro. Ele fez questão de, na fogueira, a primeira coisa que ele colocou no fogo, sabe o que foi? Foi a mão que assinou a sua carta, dizendo que ele não era cristão. Sim, eu vou morrer, mas eu quero que primeiro queime a minha mão, porque essa mão assinou. O momento que eu fui fraco. Em que Deus, então, possa dar a mim e a você força, graça e misericórdia, para que diante de qualquer circunstância, nós não venhamos a negar o nosso Senhor. Venhamos a ser fiéis a Ele. Amém, meus irmãos?